Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas de que têm menção no comunicado do Conselho que vos foi distribuído. Passo a especificar os diplomas aprovados hoje. Aprovou um decreto-lei sobre o sistema de certificação energética dos edifícios, o regulamento de desempenho energético dos edifícios de habitação e de comércio e serviços, transpondo uma diretiva comunitária. Aprovou ainda uma proposta de lei relativa aos requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a certificação energética, bem como do técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas, de acordo com a transposição de uma diretiva. Aprovou um diploma que atualiza os valores das contribuições dos beneficiários titulares da ADSE, da ADM, Assistência na Doença a Militares, e SAD, Assistência na Doença Pessoal Policial e Militar, da PSP e da GNR. Foi também aprovada a prorrogação do regime excepcional de contratação de médicos aposentados pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, prorrogando assim por 2 anos um diploma de 2010 que previa o seu prazo de vigência durante o período de 3 anos. Aprovou um diploma que define o estatuto das organizações não governamentais das pessoas com deficiência, bem como os apoios a conceder pelo Estado a essas organizações, e eu sublinho que este diploma consiste na regulamentação de uma lei de 99, que, portanto, há 14 anos estava por regulamentar. Com este diploma, para além da clarificação deste regime, permite-se que as organizações não governamentais de pessoas com deficiência assumam um papel cada vez mais relevante junto da sociedade e destas pessoas na defesa dos seus direitos, tendo em vista a sua plena inclusão económica, social e política. O Conselho aprovou ainda a extinção da Fundação Alter Real, pessoa coletiva de direito público e utilidade pública, direito privado, e utilidade pública, cuja dependência do financiamento público era superior a 50%, conforme se apurou no censo às fundações. Fica assegurada no quadro da extinção desta Fundação Alter Real a transferência de atribuições para a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e delegam-se na Companhia das Lesírias as competências relativas à preservação do património genético animal das raças lusitana, surraia e garrano. O Conselho de Ministros aprovou ainda alterações que regulam os princípios da organização e gestão dos currículos do ensino básico e secundário, da avaliação de conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. No primeiro ciclo, este diploma significa o reforço curricular, por forma a permitir às escolas a tomada de decisões relativamente à organização do apoio ao estudo, à oferta curricular e à gestão dos tempos a lecionar por algumas disciplinas. Promove-se assim a autonomia das escolas para permitir um maior apoio aos alunos na promoção do sucesso e no combate ao abandono escolar. A escola assume assim um papel acrescido na organização de atividades de enriquecimento do currículo dos alunos, fomentando uma gestão mais flexível e articulada das ofertas a promover. E nos cursos profissionais do ensino secundário é alargada a carga horária da formação em contexto de trabalho, com vista a desenvolver a componente técnica dessa formação. Aprovou ainda mais 3 diplomas do Ministério da Educação e da Ciência, designadamente um diploma que reconhece o interesse público do ISLA, Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém, um diploma que reconhece o interesse público da Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral Alentejano, e um diploma que reconhece o interesse público da Universidade Europeia com a natureza de universidade e que assim sucede ao Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa. O Conselho aprovou ainda 11 minutas de contratos de investimento, nas quais são fixados os objetivos dos investimentos e as metas a cumprir pelos respectivos promotores, e refiro por fim que o Conselho de Ministros liberou marcar a data das eleições autárquicas nos termos do comunicado que conhecem para o dia 29 de setembro. Para clarificar esta opção, passo a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Boa tarde a todos. Em relação a este último ponto da marcação da data das eleições autárquicas, como é público, nos termos da lei, a data das eleições autárquicas podia ocorrer ou a 22 de setembro, ou a 29 de setembro, ou a 6 de outubro, ou a 13 de outubro. Ontem,
procedeu-se à audição dos partidos políticos com representação parlamentar sobre esta matéria e é público que os partidos que dão suporte à maioria parlamentar sugeriram a data de 22 de setembro e os restantes partidos optaram por datas do mês de outubro, 13 de outubro e 6 de outubro, sendo que a generalidade dos partidos que optaram pelo mês de outubro realçaram a circunstância do dia 13 de outubro ser tradicionalmente uma data onde há uma peregrinação de grande significado, como é público, e, portanto, enfim, manifestaram algumas respeito por essa tradição que existe. Assim sendo, o Governo, na ponderação dos argumentos que foram ontem invocados, optou pela data de 29 de setembro. Parece-nos que, na ponderação desses argumentos, é uma data de compromisso para a marcação destas eleições, sublinhando que a marcação da data para o dia 6 de outubro significaria que as comemorações da República se verificariam no dia da reflexão que está determinado por lei. E por um outro conjunto de razões que foram ponderados, entendemos que uma solução de equilíbrio será esta, a de 29 de setembro, chamando a atenção para a seguinte circunstância. É o último domingo do mês de setembro, já estão em pleno as aulas, enfim, de todos os alunos, está em geral verificado o fim do período de férias, parece-nos que é também relevante a circunstância de o período legal de campanha eleitoral começar na segunda quinzena do mês de setembro, e também tivemos essa matéria em conta, razão pela qual o Governo decidiu optar por esta data de 29 de setembro. Ferreira, em direto para a TV 24. Uma das razões apontadas ontem pela oposição para escolher outubro, ou melhor, para que o PSD e o CDS preferissem setembro, prendia-se com uma crítica que a oposição faz de que os partidos que apoiam o governo queriam afastar o mais possível esta data das eleições da discussão do orçamento do Estado. Essa questão foi de facto considerada ou não? Foi, evidentemente, no quadro da audição que ontem se procedeu dos partidos com assento parlamentar, essa questão foi, enfim, sugerida também, mas eu devo dizer que, desse ponto de vista, não creio que colha essa argumentação. Se há orçamento de Estado que tem com grande antecedência previstas as metas, os objetivos que têm que estar inscritos nesse Orçamento de Estado, é exatamente o Orçamento de Estado para 2014. Tem, aliás, sido objeto de ampla discussão ao longo dos últimos meses, nem sequer é das últimas semanas, esse conjunto de obrigações do último Orçamento de Estado com a Troika em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, acho que esse argumento, com toda a franqueza, não colhe nestas circunstâncias. As linhas orientadoras fundamentais do Orçamento de Estado para 2014 são amplamente conhecidas e estão amplamente debatidas. Portanto, não faz nenhum sentido, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, esse argumento, porque esses objetivos estão conhecidos de forma exaustiva, diria eu. Inês Cândida, em direto para a SIG Notícias. Eu gostaria de vos perguntar um tema também de atualidade, não referente às autárquicas, se o Governo está em condições de garantir que o diploma que vai alterar as datas de pagamento dos subsídios vai ser promulgado e publicado até ao final deste mês. Se o Governo, dado que só vai ser votado amanhã, se estão em condições de garantir que assim vai ser, se não cumprir os prazos legais, se vão manter então todos os pagamentos até ao final do mês. Obrigada. Bom, eu sobre isso o que posso dizer é que o diploma neste momento está nas mãos do Parlamento e os prazos do processo parlamentar estão na mão dos senhores deputados muito mais do que do Governo. É evidente que o Governo fez tudo para que esse processo legislativo fosse célere, mas cabe ao Parlamento a fixação do calendário desse diploma e, portanto, a expectativa que temos é que naturalmente a sua finalização seja o mais célere possível. Em todo o caso, nunca estará em causa o não pagamento dos subsídios, como aliás já foi explicado. Queria saber
se é possível dizer-nos os organismos representativos dos professores, FENPROF e a FNE, disponibilizaram-se para retomar as negociações antes da greve prevista para dia 17. Queria saber se o Governo está disposto a realizar essas reuniões ainda durante o fim de semana, a tempo de eventualmente evitar a greve. O que dizer sobre esse assunto é que ele não foi objeto de qualquer deliberação no Conselho de Ministros e, portanto, eu não tenho nada de substancial a acrescentar aos esclarecimentos que o Sr. Ministro da Educação tem prestado sobre essa matéria. Não deixará seguramente de ponderar todas as possibilidades que existam de diálogo com os sindicatos, mas é uma questão que o Sr. Ministro da Educação tem desenvolvido e relativamente à qual eu não tenho mais nada para acrescentar. Ministro da Administração Interna. Este ano temos um processo de fusão e de extinção de freguesias. Há ou não uma pressão acrescida sobre a elaboração dos cadernos autárquicos e esta data consegue dar garantias de que tudo estará pronto naquela data? Muito obrigado pela questão. Posso acrescentar, tendo em conta a decisão do Conselho de Ministros, que a marcação da data das eleições tem que se verificar, portanto, com a publicação do decreto até o dia 11 de julho, portanto, estamos a fazer com alguma antecedência em relação à data que está prevista na lei, e que a apresentação das candidaturas tem que ocorrer até o dia 5 de outubro. Em relação a essa matéria, eu queria aqui recordar que, por iniciativa do Governo, eu próprio, nós dirigimos-nos à Assembleia da República, através da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dando informação atempada aos senhores deputados de todas as ações que estamos a desenvolver no sentido de adequar os cadernos eleitorais à reorganização administrativa que foi já aprovada. Isso significa um conjunto vasto de trabalhos envolvendo muitas entidades. Temos monitorado, evidentemente, os resultados desse trabalho e, até este momento, posso dizer que 12 dos distritos têm já completamente fechado os trabalhos prévios para esse efeito, portanto, para o encerramento, digamos, dos cadernos eleitorais, para estarem fechados os cadernos eleitorais, e estão em bom ritmo e em bom andamento os restantes distritos. E, portanto, não tenho nenhum sinal neste momento de alarme em relação a essa situação, muito embora, como é evidente, se perceba que a dificuldade dos procedimentos que têm que ocorrer em tempo estejam sempre presentes no nosso espírito e, portanto, digamos que há uma vigilância acrescida sobre a forma como isto tudo está a desenvolver-se. Mas até este momento queria sublinhar, por esforço de muitas entidades e de muita gente, a informação que eu tenho, e é uma informação, digamos, atualizada semana a semana, é de que tudo está a correr dentro do prazo e conforme aquilo que estava previsto. Para o limite da apresentação de candidaturas? Não, 5 de agosto. 5 de agosto. Da agência Lusa, o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, anunciou em Bruxelas um acordo entre o Estado português, o Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia para a disponibilização de empréstimos às empresas portuguesas. Gostaria de saber se da parte do Governo, já que Durão Barroso não nos deu, há algo mais pormenores sobre este acordo e uma reação do Governo a este acordo. Obrigado. Sobre isso só lhe posso dizer que esse assunto não foi apreciado em Conselho de Ministros. Muito obrigada. Das contribuições para a DSE, queria saber qual é o novo valor dos descontos destes profissionais para os sistemas de saúde. O valor foi aquele que já foi anunciado. Neste momento o desconto é feito 1,5%. O que ficou consagrado neste diploma é que no ano de 2013 ainda será atualizado em 0,75% e a partir de 1 de janeiro de 2014 em mais 0,25%, que totaliza 1% a mais dos descontos para este efeito. Esta matéria foi, como não podia deixar de ser, objeto de interlocução com as estruturas sindicais e representativas, profissionais representativas dos setores que aqui estão abrangidos, é do seu inteiro conhecimento e, portanto, estava em condições de ser hoje aprovado no Conselho de Ministros.